Olá, amantes da geografia, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio aqui no seu canal Geo e Contextos. E para aqueles que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite esse momento para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sino da notificação para que você não perca nenhum episódio aqui do canal. E claro, comente, curta, compartilhe, conecte-se com a geografia. No estudo do relevo brasileiro, devemos levar em consideração três principais classificações, baseadas em Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. Na sequência, irei apresentar essas classificações e suas principais características. Se liga aí! Mas quando a gente fala da classificação do nosso relevo, nós temos três grandes classificações que são importantíssimas para a gente entender tanto a formação, como a constituição, como também a maneira de fazer uso do relevo brasileiro. Tá? O Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber e Jurandir Ross. Esses três geógrafos aí, tá? Que com investigações dentro da geologia e da observação também, fazendo uso de outras ciências, conseguiram então chegar à classificação, entender como que é o relevo brasileiro, certo? O primeiro então foi esse aí, o Haroldo de Azevedo, certo? A data aí, a partir aí dos anos 40, e essa classificação do Haroldo foi uma das classificações mais simples. Por quê? Na década de 40 não existia tantos equipamentos para se fazer uma acurição mais detalhada, tanto da superfície como da litosfera, correto? Então, o que se tinha naquele momento era apenas a observação da altitude, correto? Então, o principal critério utilizado aí pelo Haroldo de Azevedo foi o critério da altimetria, certo? Que é isso que vocês podem observar na projeção, tá? E aí ele vai fazer uma divisão entre planaltos e planície. Simplesmente vai trabalhar com aquela classificação que eu já comentei na aula passada, que é a questão do que está plano e o que não está plano. Ou seja, ele considerava planície aquilo que chegasse até mais ou menos 200 metros de altitude, certo? Acima disso já era planalto, certo? Não se considerava aí a área de sedimentação, área de perca de sedimentos, tá? Então, simplesmente, você vai classificar pela altura, porque isso era o recurso que se tinha na época, tá? Então, nesse conceito, ele vai apresentar aí 4 planaltos e 4 planícies a saber. Olha só, planaltos das Guianas, planalto Atlântico, planalto Central e Meridional. Planície amazônica, planície do Pantanal, planície costeira e a planície do Pampa ou Gaúcha, tá? Bem simples. E olha o mapa que ele apresenta. Então, com isso, a gente vai ter o planalto das Guianas, que vai pegar essa região ao norte aí do estado do Amazonas, do Maranhão, pegando aí Roraima e Amapá, tá? Você tem o Planalto Central, que é o Planalto onde nós estamos morando, né? Que vai pegar aqui o Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiânia, tá? Parte aqui dos estados de São Paulo, de alguns estados nordestinos, Minas Gerais. Então, o grande Planalto Central, tá? Porque é uma área muito mais elevada do que as áreas, então, de costeira, certo? O Planalto Atlântico, onde vai encontrar a Serra do Mar e áreas aí dos mares de morro e outra estruturação que tem naquela região. O Planalto Meridional, que se estende aqui desde o estado de São Paulo, passando pelo Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mostra aquele planalto bem mais acidentado, que é muito comum naquela região ali da divisa com Mato Grosso do Sul e Paraná, na questão dos estados de São Paulo. E, claro, a gente vai sentir esse planalto bem
com bastante sobe e desce de relevo na região oeste e leste do estado do Paraná, estado de Santa Catarina e boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Então, note que essa primeira classificação com o Haroldo de Azevedo, ele vai considerar apenas a altitude. E aí, considerando a altitude, a gente tem apenas esse pequeno número aí de planaltos e planícies, tá? Observe aqui a citação da planície amazônica, da planície do Pantanal, tá? Que são áreas que hoje continuam sendo áreas de planície. Aí nós temos a segunda classificação, que é do geógrafo e geomorfológico, tá? Fólogo, né? Aziz Nassib Saber. Então, esse daqui, ele deu uma abordagem um pouco diferente em relação ao anterior, ao Haroldo Azevedo. Por que ele fez essa abordagem? Porque aqui ele considerou, além da questão da altimetria, ele considerou a questão morfoclimática, tá? E essa questão morfoclimática, ela está bem implícita e com isso vai gerar mais formações, melhor, mais classificações de relevo. Vai aumentar o número de relevo ou diminuir o número de planícies, certo? Porque aqui ele considera a ação morfoclimática, o clima como agente do intemperismo. Nós vimos que existe o intemperismo interno e externo. No caso, a abordagem morfoclimática é intemperismo externo, é a ação do clima, a ação da chuva, a ação do gelo, onde tem gelo, é claro, a ação do vento, a ação da água, tá? Que está então transformando aí as rochas daquela região. E nessa classificação ele coloca então 7 planaltos e apenas 3 planícies. A saber, olha os planaltos. Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Meridional, Nordestino, Maranhão, Piauí, Planalto Uruguaio, Sul Rio Grandense, Serras e Planaltos do Leste e Sudeste. Então, já de cara, a gente percebe que houve aí uma diminuição daqueles 4 planaltos originais para 7 planaltos, sendo que alguns desses planaltos mudaram o seu sentido, tá? E planície, ele reduziu para 3, planície amazônica, planície Pantanal e a planície costeira. No mapinha a gente pode observar bem essa classificação, tá? Ó, aqui nessa região, o Planalto das Guianas permaneceu praticamente como estava, planície de terras baixas da Amazônia também permaneceu na mesma classificação, apenas aqui, ó, explicando para essa região aqui. A planície do Pantanal também permaneceu basicamente a mesma classificação. O Planalto Central, que houve uma pequena diminuição aí na área da abrangência, segundo o Aziz Absaber. E com o Planalto do Maranhão sendo criado, o Planalto Nordestino, tá? O Planalto Meridional permanece a mesma situação. E aí você queria aqui Serras e Planaltos Leste e Sudeste. Mas qual a diferença, gente? Ó, essa região aqui, esse Planalto Nordestino, ele é diferente dessa outra parte, por quê? A quantidade de chuvas nessa região é bem menor do que, por exemplo, as áreas do Planalto das Guianas. Então, aqui eu posso ter uma área de desgaste maior do que aqui, porque a água é um principal agente, o que é erosivo, como nós vimos. A água ela consegue provocar um grande processo de transformação e esculturação do relevo. Então, nessas regiões aqui, como a pluviosidade é bem diferente da área onde está o Planalto Nordestino, como também da área do Planalto Maranhão, Piauí, do mesmo jeito que é diferente da área do Planalto Central, ele resolveu, então, criar subdivisões dentro do Planalto, levando em consideração a questão morfoclimática, quantidade maior ou menor de umidade, porque ele entende que isso interfere de maneira intensa na formação e na estruturação dos grupos de rochas. Por isso que ele fez essa forma de classificação. E aí a gente pode ver que aumentou, né, o número de planaltos e acaba diminuindo então o número de planícies, que a gente tem muito mais planaltos do que planícies. Só que aí, o Jurandir Ross, já isso nos anos de 1989, já tinha passado alguns anos das investigações, tanto do Haroldo Azevedo como do Aziz Absaber, tá?
E o Jurandir Rosa, ele fez uso, pessoal, de técnicas modernas para a época, é claro, nesse estudo geomorfológico, geológico, da estrutura do nosso relevo. Então, ele levou em consideração toda a bagagem de conteúdo, de estudo, realizado pelos geógrafos anteriores, tá? E simplesmente ele conseguiu fazer um estudo muito mais profundo e recriar essa classificação, dividindo aí planalto e planície e muito mais subsetores que a gente vai ver, tá? Olha só, ele considera as características morfoestruturais e morfoclimáticas, tá? Para então possibilitar aí essa transformação. Morfoestruturais seria então quando que essas regiões foram formadas. Daí que se tem o conhecimento que o nosso relevo é muito antigo, datado aí de períodos anteriores à era mesozoica, como a gente viu lá na escala geológica. Então, por isso, o desgaste é muito maior. Por isso que a gente não tem grandes cordilheiras aqui. E as áreas mais elevadas, montanhas, são mais suavizadas, porque já houve um processo aí de erosão e destruição daquele ecossistema, tá? Morfoclimáticas continua sendo a ação do clima como primordial para estar delimitando o formato, delimitando o desenvolvimento dessa região, e as características morfoesculturais. É como essa área foi transformada, lapidada para virar aquela paisagem. Tá? Pelo trabalho do rio, pelo trabalho do vento, pelo trabalho da água, certo? Isso vai esculturando e criando o cenário. Tá? Ou seja, o cenário ambiental, não só do Brasil, mas de qualquer região do planeta. Tá? Olha só. A expressão depressão, vocês notem que nas duas classificações anteriores, de Haroldo e do Aziz, não se leva em consideração a questão da depressão, tá? Lembra que na aula passada nós vimos que existe a depressão absoluta e a depressão relativa, não é isso? Tá? E tudo está levando em consideração o nível do mar. Depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar, tá? A cratera desce abaixo do nível do mar, tá? E quando a gente fala numa depressão relativa, é uma depressão que leva em consideração as áreas ao entorno. Tá? Então é mais baixo do que as áreas de entorno. Então ele coloca essa conceito de depressão, por quê? Porque ele começa a perceber que existe algumas áreas entre um planalto e outro que é mais rebaixada. O que é aquilo ali? Tá? Então ela acabou criando esse conceito de depressão, tá? Olha aí, ó. As depressões são formas de relevo que apresentam altitudes mais baixas do que as existentes ao redor, já que elas circulam o planalto. Então você vai encontrar depressões em intervalos de planalto. Você tem o planalto X, o planalto Y, e no meio tem aquela parte mais rebaixada. Aquela parte mais rebaixada é a depressão, tá? E um dos pontos assim, a gente pode considerar a depressão, que elas podem perder sedimentos ou ganhar, vai depender aí da forma que ela é estabelecida. Se essa depressão ela fica numa área muito mais rebaixada, onde a água ela vai escorrer ali para dentro, essa depressão ela vai ser, no futuro, uma grande área de depósito sedimentar que pode ter aí alguns elementos essenciais para a sociedade humana. Tá? Então, a depressão ela representa aí uma espécie de receptáculo de sedimentos ali. E algumas delas podem também perder sedimentos. De repente, aí, dentro dessa depressão, passa-se um rio ou tem um lago, e quando esse lago sai dessa estrutura, vai levar esse sedimento para outras áreas. Tá? Então, existem essas duas formas aí, tá? De a gente analisar a compreensão sobre as depressões, certo? Olha, aí nesse conceito a gente vai ter 11 depressões, olha só, quantas depressões apareceu, tá? E ela se divide aí em 3 grupos. Depressão periférica, que fica estabelecida em regiões de contato entre estruturas sedimentares e cristalinas, tá? Depressão interplanáutica, estabelecida aí entre áreas mais baixas em relação a planalto. Depressão marginal as bordas de bacias sedimentares esculpidas em estruturas cristalinas, tá? Então, essas depressões marginais, ela vai estar envolta em rochas de maior resistência
né? Então, as rochas de maior resistência elas vão permanecer ali e as áreas em torno vai sofrer o desgaste, criando um desnível, criando um degrau, que a gente chama-se isso de depressão. Os planaltos, segundo a classificação de Jurandir-Ross, correspondem a estruturas que cobrem a maior parte do território e são consideradas de formas residuais, ou seja, constituídas aí por rochas que resistiram ao trabalho de erosão. E aqui nós temos os planaltos segundo a Jurandir-Ross, tá? Planaltos e bacias sedimentares, constituídos por rochas sedimentares e circundadas por depressões, planaltos dos cinturões orogenéticos, originados aí pela erosão sobre o antigo dobramento sofrido na era pré-cambriana pelo território brasileiro, planaltos em núcleos cristalinos, né, que é o arqueano, estrutura aí que, embora isolada e distante uma das outras, possui a mesma forma ligeiramente arredondada, tá? Planaltos em instruções e coberturas residuais da plataforma, né, os escudos, vocês antigos era pré-cambriano, tá? Então aí a gente pode ver o raio-x da estrutura geológica, né, e quais são os minerais que estão presentes aqui no cenário brasileiro, tá? Então cada um deles tem uma contribuição dentro desse cenário. Ó, nas planícies, certo? O trabalho de acumulação, e aí ele cria aí 6 planícies. Planícies costeiras, encontradas no litoral, com as planícies tabuleiros litorâneas, planícies continentais, situadas no interior do país, são consideradas planícies as terras situadas junto aos rios, que no caso da planície amazônica e da planície do Pantanal. Dá para você observar como que o mapeamento mudou, ou seja, onde houve uma grande redistribuição aí da localização de planaltos, depressões e planícies. E por hoje fico por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. E lembre-se, sempre conecte-se com a geografia, conecte-se com o canal Geo e com textos aqui com o professor Paulo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!